Então, no dia de hoje, eu gostaria de agradecer a Deus por mais um dia. Uma boa tarde, presidente. Boa tarde, à mesa diretora. Boa tarde aos vereadores, às vereadoras, povo que nos acompanha aqui presencialmente, também pelas redes sociais. Gostaria de parabenizar o Edson do Nascimento pelo seu grande expediente, negão da padaria. Se está ocupando uma cadeira aqui, é porque és merecedor de sua capacidade. Também quero fazer um agradecimento especial, que neste final de semana foram feitos 2 cachorro-quente, Luizinho, lá no bairro Ípica. Os 2 beneficentes, a pessoas que precisavam. Gostaria de fazer um agradecimento a todas as pessoas que ajudaram a fazer o cachorro-quente, também as pessoas que compraram os cachorro-quente. E também gostaria de fazer um agradecimento, que no meu grande expediente não pude agradecer, aos meus assessores, o chefe de gabinete, o Jackson, a Cris, a Ivone, também ao Chicão, que sempre nos ajuda aí nessa trajetória. No começo a gente não se conhecia, não sabia como é que ia decorrer o andar da carruagem, mas fico muito grato por nós termos um gabinete unido, sem desavenças. Eu meio atrapalhado, mas dentro da maneira do possível a gente vai se encaixando as pedrinhas, né? Né, Gilmar? Devagarinho a gente vai aprendendo. Você também sempre me dá umas opiniões. O vereador Iarã também sempre me dá umas aulinhas aí, né? E aos poucos a gente vai encaminhando. Desde já, meu muito obrigado aí. Tudo de bom, né, Tiaquinho? Vamos embora. Ô, meu colega, me dá a parte ali. Eu posso ocupar a parte do colega? O vereador Tiaquinho já encerrou a parte do... Já encerrou, é? Encerrou. Aham. Eu vou te pegar lá fora. Na próxima. Próxima parte, o senhor fala com o vereador Pereto. O vereador Douglas Pereto. Vossa Excelência dispõe do tempo regimental da comunicação de vereadores. Aproveitamos também para agradecer a presença do vereador Adelar Aguiar, do PT. Pois não, vereador. Está no tempo? Vamos ajustar o tempo do vereador. Pode ser? Douglas. Boa tarde à mesa, boa tarde aos colegas e a todos. Volto ao tema que já trabalhei na outra semana, pela saúde mental, incluindo a responsabilidade contra o ódio. E trago a essa tribuna o tema de urgência profunda e relevância para a saúde da nossa democracia, para a nossa coesão social, a responsabilidade de cada um de nós, especialmente os que detemos influência social e poder legislativo, em não dar vazão e espaço para discursos de ódio, segregação e preconceitos de toda ordem. Se formos confrontados com a morte do ativista americano Charlie Kirk nos Estados Unidos, temos que entender que, independência de discordâncias com ideias, a celebração ou deboche da morte de alguém é sintonia de patologia social. A normalização da desumanização do outro é um caminho perigoso que pavimenta a estrada para a violência real. Se no Brasil o fanatismo político tem se manifestado em discursos de ódio que visam minorias, incitam violência, polarizam a nação, com misoginia, racismo, LGBTfobia, sendo apenas alguma das faces dessa intolerância que se prolifera, muitas vezes sob o manto de uma suposta liberdade de expressão, o fanatismo político, a qualquer tempo e latitude, em sua forma mais extrema, muitas vezes se assemelha à seita religiosa, onde a devoção incondicional a um líder ou ideologia anula o espírito crítico e a capacidade de diálogo. A liberdade de expressão tem limites demarcados pela dignidade humana e pelo respeito mútuo. O caso de Eduardo Peninha Bueno, ironizando a morte do ativista, serve como lembrete da irresponsabilidade de figuras públicas e as suas consequências reais
para a imagem individual e para o tecido social. A banalização da morte e do sofrimento alheio é inaceitável e perigosa. É inevitável a conexão com o Setembro Amarelo e a saúde mental, sabendo que quando detemos o microfone, não é apenas questão de opinião, é gatilho para transtornos como depressão, ansiedade e, em casos extremos, pessoas que põem fim aos seus dias, mas que também podem pôr fim a famílias, em eventos, escolas e outros momentos. A responsabilidade de não semear a maldade é uma responsabilidade pela saúde mental coletiva. Não somos obrigados a ter empatia por aqueles com quem discordamos, mas somos sim obrigados a ter noção e respeito e abrangência de nossas falas. Não ao ódio e mais pela responsabilidade com a nossa própria língua. Obrigado. Vereador Diego Milani ausente, vereador Cláudio Rufa ausente, vereador Cícero Ramon Martins. Boa tarde, presidente, componentes da mesa, colegas vereadoras, vereadores, público aqui presente. Quero usar hoje o meu tempo aqui para falar da nossa viagem a Porto Alegre semana passada. Uma semana intensa de muito trabalho, muito aprendizado, muitas reuniões, muito contato. Por favor, a primeira imagem, Miquel. Participamos da Marcha Gaúcha de Vereadores, promovido pela UVERGS, União dos Vereadores do Rio Grande do Sul. Foram muitas palestras com temas importantíssimos relacionados à nossa função de vereador. Entre os temas debatidos estão alguns. Pautas relacionadas às políticas públicas para as mulheres e sua participação na política, licitações, contas públicas, cidades e sustentabilidade, judicialização dos tributos municipais, primeira infância, lavratura da Carta Gaúcha em defesa do Poder Legislativo Municipal, transparência, inovação, governança e ecomocidade, entre outros temas debatidos. Também participamos do ato em comemoração dos 50 anos da UVERGS, lá na Assembleia Legislativa, juntamente com diversas autoridades. E aproveitamos também para já encaminhar algumas pautas do nosso mandato. Por favor, a segunda imagem, Miquel. Pode passar, e ainda no curso. Durante o curso, fizemos contatos com vários vereadores, né, os palestrantes. Aí a segunda imagem. Estivemos juntos com o diretor-geral do esporte, o senhor Adão Cândido, onde entregamos pessoalmente o convite da solicitação para participações presenciais participações presenciais do Estado na nossa frente parlamentar do esporte. Fomos muito bem recebidos por ele, pela sua equipe, e já nos sinalizou de forma positiva a presença em pelo menos de uma de nossas atividades. Terceira foto, Miquel, por favor. Visitamos também a Secretaria de Trabalho e Desenvolvimento, onde fomos muito bem recebidos pelo secretário Gilmar Socella, tratamos de assuntos relevantes. Nos foi apresentado diversas ações da Secretaria. Estaremos fazendo essa semana alguns encaminhamentos ao Executivo, em forma de indicação de programas importantes para o desenvolvimento profissional do nosso município. Quarta foto, por favor, Miquel. Levamos também um pedido de informação ao DAER referente às obras dos trevos da Caravela e Santa Marta. Saímos de lá muito felizes. O projeto já está em fase final, logo indo para a licitação. Quero agradecer ao chefe de gabinete geral, nosso amigo Pablo, pela atenção dada à nossa equipe. Quinta foto, por favor, Miquel. E por último, gostaria de registrar aqui a visita que fizemos à Secretaria de Serviços Urbanos de Porto Alegre, onde fomos recebidos pelo secretário Vitorino Bacejo e toda a sua equipe. Conhecemos toda a sua estrutura e ficamos por dentro de todas as novidades que está em uso nessa secretaria, tão importante para o desenvolvimento e desenvolvimento das cidades. Foram dias intensos de muita correria, muito contato com partidos diferentes, né? A gente trabalha de forma ampla, independente de partido político, com muitas ideias. Volto de lá com outra visão. Seguimos nos doando ao máximo para o desenvolvimento da nossa cidade, sempre alinhado com nossos eleitores que nos trazem as pautas, procurando sempre respostas para todas as demandas que recebemos, pois é assim que trabalhamos e buscamos resultado com a política de qualidade. Um abraço a todos, muito obrigado. Obrigado, vereador Cícero Ada. Boa tarde, senhor presidente, caros colegas, público que nos acompanha presencialmente, em especial ao meu amado esposo, que sempre me apoia e seguidamente está aqui conosco. Estamos vivendo um momento muito delicado na história do nosso Brasil.
que está em jogo hoje, colegas, não é apenas a figura do nosso sempre presidente Jair Messias Bolsonaro, mas sim o próprio futuro da nossa democracia. A condenação que ele sofre, ela não é fruto de uma justiça parcial, presidente, mas sim de um processo político marcado por perseguição, parcialidade e interesses que querem calar a voz de milhões de brasileiros. Mas não vão conseguir. Não se pode admitir que a vontade popular expressa nas urnas e expressa nas ruas seja desconsiderada por decisões que ferem princípios básicos do Estado de Direito. Bolsonaro foi e continua sendo um líder escolhido por grande parte da nossa população, que acredita nos seus valores em defesa da família, da pátria e da liberdade. Silenciar Bolsonaro é, acima de tudo, querer silenciar a população que o representa. Nós não estamos aqui defendendo uma pessoa apenas, mas sim o direito de todos a participarem da vida pública sem medo de perseguição, vereador Iriel. Quando a justiça se transforma num instrumento de vingança política, abre-se um precedente e um caminho perigoso, vereador Ronaldo, para que qualquer cidadão amanhã possa ser alvo da mesma arbitrariedade, independentemente de partido. Por isso, levantamos a nossa voz contra essa condenação injusta. Não aceitamos a criminalização de ideias, porque ali o que foram criminalizados foram as ideias e os posicionamentos. Não aceitaremos essa tentativa de apagar um projeto político legítimo, porque o que nós ouvimos dos senhores da Suprema Corte é de que eles acabariam com o bolsonarismo e com a direita. O povo brasileiro não se curva diante da injustiça e continuaremos firmes, vigilantes e unidos, porque defender Bolsonaro nesse momento é defender a democracia, é defender o direito de cada brasileiro escolher livremente os seus representantes e expor os seus pensamentos. Muito obrigado. Obrigado, vereador Ada. Ronaldo Severo da Silva. Queria mandar um abraço para o nosso amigo Eliezer, nosso Galdério, tomando um Gatorade, Galdério aí, acompanhando a sua patroa na tribuna aí. Seja bem-vindo, nosso cantor oficial da Câmara de Vereadores. Com a palavra, Ronaldo. Boa tarde, senhor presidente, vereador Gil Krug, colegas vereadores, colegas vereadoras. Saudação aqui ao ex-vereador dessa casa, Adelar Aguiar, que está aí, assumiu a presidência do Partido dos Trabalhadores, né, aqui na nossa cidade. Quero falar rapidamente de uma das agendas que a gente fez semana passada em Porto Alegre. Estive quinta e sexta em Porto Alegre, onde nós fizemos 5 agendas lá. E a mais decepcionante de todas foi na Secretaria de Saúde, Secretaria Estadual de Saúde, onde a gente foi levar esse tema aí que está incomodando demais a população de Passo Fundo, que é de pacientes terem que sair aqui da nossa cidade para ir consultar em cidades menores, que não têm sequer a condição de saúde que Passo Fundo tem. Já citei aqui na sessão passada, sair pacientes aqui de Passo Fundo para ir consultar em Guaporé, Sananduva, Não Metoque. A gente respeita esses municípios, mas Passo Fundo é um centro de saúde e não há necessidade nenhuma de pacientes saírem daqui, muitos totalmente debilitados, com a sua saúde fragilizada, tendo que ser colocados dentro de uma ambulância e serem levados para consultar em outros municípios, sendo que aqui em Passo Fundo tem tudo. É desumano o que está acontecendo com muitos pacientes. E fui bem recebido lá na Secretaria de Saúde, mas não me adianta ser bem recebido, né? Nem eles sabiam explicar essa situação. E eu fiquei mais preocupado ainda que me disseram o seguinte, que o tal do GERCOM, esse sistema que tem aí que distribui as consultas na região, ele é um sistema terceirizado. Então, ele nem é operado dentro da Secretaria Estadual de Saúde. Então, por isso que a Secretaria de Saúde também não sabe exatamente como é que funciona esse GERCOM, porque é uma empresa terceirizada. Isso é um absurdo, assim, sem tamanho,
E já conversei aqui com o presidente do Conselho Municipal de Saúde, o Nilton Gomes, que estava aí até poucos instantes. Já quero convidar os colegas vereadores também que têm essa posição. Na segunda terça-feira do mês de outubro tem a reunião do Conselho Municipal de Saúde, onde o Conselho está convidando o Estado para vir participar da reunião, para a gente poder esclarecer todas as dúvidas acerca desse assunto. Eu vou participar e convido que os vereadores que puderem participar. Acho que nós, como representantes da população, temos que fazer um grande movimento para mudar esses procedimentos, fazer com que as pessoas não tenham mais que sair de Passo Fundo para consultar fora. E, inclusive, né, também já estou procurando aí audiência com a Defensoria Pública e com o Ministério Público também, porque estamos estudando aí de entrar com uma ação judicial contra o Estado para conseguir resolver essa questão, já que na negociação a gente vê que não vai dar. Obrigado, senhor presidente. Obrigado, vereador Ronaldo. Orlando, realmente é uma pauta muito delicada, de extrema importância, hein? Precisamos estar firme e forte e batendo em cima que a saúde do povo é prioridade desta Casa Legislativa. Muito triste, né, pessoal? Muito triste quando a gente vê alguém comemorar o assassinato de um pai de família, que nem esse rapaz que foi assassinado lá nos Estados Unidos, por uma pessoa que é referência para a esquerda aqui no Rio Grande do Sul, que nem esse tal de Peninha, sujeito que se diz inteligente, sujeito que se diz jornalista, comemorar a morte de uma pessoa do bem, que nem esse rapaz que foi assassinado. Isso é uma vergonha para a esquerda. E dizer que tem muitos que acham bonito, inclusive em comentários aqui no Facebook das rádios da nossa cidade, Passo Fundo. Eu não estou aqui generalizando que toda a esquerda acha bonito o que esse cafajeste fez comemorando esse assassinato. Agora, quem continuar seguindo um lixo desse tipo, aí é conivente. Porque uma praga daquelas ali, aquele Peninha, não é a primeira vez que ele comemora, que ele acha bonito gente morrer dessa forma. Ele mesmo confessa que quis colocar o carro por cima de 5 velhinhas. Uma porcaria. Quem continuar seguindo um canalha desse tipo é conivente e praticamente da mesma linha, que eu não tenho palavra para denominar um cafajeste desse tipo. Eu chamo o Lula aqui de cafajeste, de ladrão, mas eu não desejo morte de ninguém. Eu, por mim, o Lula pode durar 190 anos, 200 anos. Desejo saúde para o Lula. Tem que pagar pelos crimes que ele cometeu. Então, assim, lamentável dizer que parte da esquerda acha bonito o que esse cafajeste fez em comemorar a morte desse rapaz. Vou resumir aqui. Bolsonaro foi condenado a 23 anos de cadeia. Por quê? Qual é o seu crime? Porque a esquerda pensou que o Bolsonaro estava pensando em dar o golpe. Pasme! Bolsonaro foi condenado porque a esquerda pensou que Bolsonaro estava pensando em dar o golpe. Essa é a grande verdade. Obrigado, Orlando. Professora Regina. Boa tarde, presidente, senhores vereadores, senhoras vereadoras, público que nos acompanha. Quero aqui saudar o ex-vereador Adelar Guiar e cumprimentar ele pela posse à frente aí do Partido dos Trabalhadores. Sucesso na sua jornada. Eu que estou presidente do PDT sei o quanto é difícil, né, estar à frente dos nossos partidos, sobretudo
nesse momento, né, que vivemos. Então, sucesso aí na sua jornada. Vou aproveitar esse tempo de vereadora para falar um pouco sobre a Semana Farroupilha. Não é nenhuma surpresa que eu gosto muito e cultivo muito a tradição gaúcha. Tenho na minha história, nas minhas raízes, esse vínculo muito forte com a tradição gaúcha. E frequento, né, os nossos centros de tradições gaúchas, onde me orgulho muito disso. E tenho criado uma expectativa, enquanto liderança feminina que sou, e defensora, assim, da cultura gaúcha, que as nossas mulheres possam ter protagonismos diante desta história aqui no Rio Grande do Sul. Tenho conversado com várias lideranças que cultivam a tradição gaúcha e pedindo que as mulheres sejam reconhecidas ao longo dessa história. A gente sempre escuta muito falar do patrão, né? E poucas vezes a gente escuta falar das nossas patroas. Poucas vezes a gente escuta falar daquelas mulheres que estão em diferentes espaços dos CTGs fazendo acontecer a cultura gaúcha. Vocês já pensaram o que seria dos cafés de chaleira, dos eventos dos CTGs, se não tivesse as nossas prendas à frente dessas entidades? Com certeza teria até dificuldade de sair esses eventos. E peço aqui, porque aqui nós estamos entre lideranças, que as mulheres tenham o seu devido destaque na cultura gaúcha. E que no decorrer da nossa história, os nossos versos, as nossas músicas possam valorizar a mulher. Não como símbolo de beleza, mas pelo trabalho, pela dedicação e por liderança que somos dentro dos nossos centros de tradições gaúchas e da cultura gaúcha como um todo. Hoje a gente tem mulher que laça, né? E que desempenha inúmeras outras atividades dentro da cultura gaúcha e que, inclusive, enfrentam dificuldade, muitas vezes, até para se inscrever nos rodeios, dependendo da categoria que elas vão estar disputando. Então, quero aqui, nesta Semana Farroupilha, enfatizar. Obrigado, vereadora Regina. Rafael Colucci. Sempre falo, representante dessa casa aí, presidente, sempre em todos os cafés de chaleira e eventos, sauda os patrões e as patroas, os peões e as pendras, né, vereador Meirelles? Sempre é saudado. Boa tarde, presidente Gil Krug, colegas vereadores, colegas vereadoras. Também não tenho como não me manifestar a respeito desse assunto aí, vereador Tiaquinho. Eu, particularmente, sempre achei o Peninha um escroto. E agora mais ainda. Eu nunca consegui assistir um vídeo dele até o final. E agora, vendo isso, a gente vê a capacidade do ser humano. Independente de ser A, B ou C, mas o cara que comemora a morte de um ser humano e debocha das filhas, isso é um nível muito alto de psicopatia. E a gente, como parlamentar, tem que repugnar essas ações. E fica aqui, nessa casa, uma preocupação, né? Porque as coisas aqui, quem acha que o fervor vai diminuir da outra eleição para a próxima presidencial, está muito enganado. Eu acredito que as coisas vão se acirrar mais ainda. E o perigo é nós partir para essa questão, como já é nos Estados Unidos, que já foram muitos presidentes assassinados, e agora outras pessoas que não ocupavam cargo eletivo. Então, isso preocupa bastante. E outra coisa que a gente tem visto é um movimento, né? Eu não refiro a partido nenhum, porque a gente não sabe de que partido são e como agem. Mas aqueles fatos que a gente aconteceu aqui, eu tive olhando em Curitiba, em outras cidades, os caras foram palestrar lá na Universidade Federal e tiveram que sair de lá com a polícia, porque os donos da verdade não deixaram, não confrontaram
no pensamento. Como foi aqui, eu me excedi, mas eu recebi a provocação. Você é o vereador de terceiro mandato, tem que aguentar. Não, meu irmão. Por trás do terceiro mandato tem um homem, tem um pai de família. E tem que ter respeito com essa casa. Porque nessa casa aqui são 21 vereadores que representam a sociedade, queira ou não queira. Então, não é assim que funciona. E se tiver que ir para outro tipo de resolução, eu também não tenho medo. Não tenho medo nenhum. Porque a partir de agora, eu estou mais preocupado ainda. E estando preocupado, eu tenho as minhas maneiras de me defender, vereador Iriel. Vossa Excelência também deve fazer o mesmo. Deve se preocupar. Porque as ameaças que estão rolando aí em nome do senhor e no meu, a gente tem que ficar de olho aberto. E vamos ficar. Um abraço, boa semana. Obrigado, meu nobre colega. Qualquer coisa, o senhor pode falar que é amigo do vereador Gil Krug, que está dominando. É o tamanho, né? Viu aquele dia, né? Um abraço, boa semana. Obrigado, vereador Rafael Gulusso. Vereador Iana de Carvalho. Meu presidente Krug, eu aonde vou falo que sou seu amigo. Boa tarde, presidente Krug, mesa diretora, Carlos Edis, nossos funcionários da Câmara de Vereadores, TV Câmara, nossos internautas. Pois não, vereador? Muito bem, presidente. Eu quis mostrar que é assim que a nossa sociedade vai ficar, caso nós não nos cuide aqui, vereador Iel, vereadorada. Poderemos anoitecer e não amanhecer com o nosso mandato. Temos que nos cuidar muito com o que a gente fala aqui na tribuna, porque poderemos ser caçados uma hora dessa. Obrigado.
Obrigado, vereador Inharã. Vereadora Marina. Obrigada, presidente. Bom, gostaria muito de ocupar essa tribuna para poder falar sobre a condenação do Bolsonaro, mas eu tenho outra pauta. Cabem muitas coisas aqui nessa tribuna, mas uma que não deveria ter espaço de forma alguma é o escárnio social. Eu escutei atentamente as manifestações da sessão passada e considero importante que todas as pessoas que me acompanham nas redes sociais, por favor, acessem a sessão plenária, que é pública e vocês devem assistir. Gente sub-raça, aqui vou usar entre aspas para não fazer cortes, achando que isso são palavras minhas. Estudante com cheiro de maconha, esquerda baderneira, bandeiras que viram armas, pessoas que fingem ser estudantes, inclusive, vereadora Eva, críticas a programas sociais, até o Bolsa Família foi usado na tribuna para dizer que se sustenta pessoas que não querem trabalhar. Estão bem desinformados, porque nós estamos no menor índice do Bolsa Família, desde a história que o programa foi criado. E tudo isso ganhou mais proporção do que isso. Esse é o projeto do transporte que nós deveríamos estar debatendo. E parte dos vereadores optou por focar em algumas manifestações pontuais do que no problema, descredibilizando o que eu chamo de revolta coletiva. Nós não podemos invalidar uma manifestação coletiva, como teve aqui. Ninguém aqui que veio na audiência pega ônibus. Claro, metade desse plenário estava ocupada por CC do prefeito Pedro Almeida. Peguem ônibus, vereadores, e me digam se aquilo não é uma porcaria, quente, caro, demorado. Nós temos tudo isso para debater nesse projeto que foi colocado aqui. Por favor, Miquei, abre as imagens. Na campanha eu fui para as ruas, eu continuo indo às ruas, e é lá que a gente conversa com as pessoas e pergunta como está o transporte público. E é lá que elas vão dizer que o transporte público está precarizado. É lá que a gente entende que há problemas que precisam ser debatidos. Então, assim, pode passar as imagens, Miquel, por favor, novamente. Eu gostaria de perguntar aos colegas, quando a gestão abriu um fórum para debater esse edital? Quando a gestão abriu uma consulta popular? Ou a Câmara, enquanto um poder legislativo? Por que não abriu uma consulta popular? Nós somos um poder autônomo. Vereadores, não vamos distorcer. Pode passar, Miquel, que tem as imagens da pauta que eu gostaria de trazer aqui. Manifestações concretas foram debatidas aqui. Eu não vou me somar ao coro dos desafortunados que transformaram aquela manifestação nisso. Nos últimos dias eu venho debatendo a possibilidade da gente ter não um corredor de ônibus, não uma faixa exclusiva, mas uma faixa preferencial que pode ser implementada a partir de um decreto com vontade política de quem está há 16 anos no poder sucateando o transporte público. E disso a gente não fala. Então eu deixo o meu convite para a gente refletir sobre as possibilidades de fiscalização e proposição que a gente pode fazer esse tema. Obrigada, presidente. Obrigado, vereadora Marina Luiz Valendorf. Palavra, vereador Luiz Valendorf. Boa tarde a todos. Cumprimentando sempre, de forma muito especial, a mesa diretora, nesse momento coordenado pelo vereador Rafael Luiz Colucci. Eu cumprimento os vereadores, vereadoras, quem está nos assistindo pelos canais de internet, também pela TV Câmara. Cumprimentar aqui o Adelar, parabéns aí pela presidência do Partido dos Trabalhadores, que é um cara conhecido na cidade, líder comunitário, assim como eu, muito amigo da minha afinada tia Gorete, e eu, olhando essa semana na Urapuru, as manifestações, me lembrei muito da minha tia Gorete, que sempre foi muito guerreira, comprometida com os bairros, com as vilas, mas também, né, pelo Partido dos Trabalhadores. Então, parabéns, Adelar. Olhando os comentários ali dessa emissora, realmente nós estamos passando, vereador João Pedro, um momento muito triste, viu? Pela forma de comentários, tanto pela ala bolsonarista, pela ala do presidente Lula, é bem difícil isso, viu? Cumprimentar minha amiga Karina, né, muito obrigado pela presença aqui no parlamento, né? Seja sempre bem-vinda, Karina Dickel.
Eu só quero falar aqui rapidamente, e conversei com o secretário Trindade na semana passada. Eu venho passando muito pelo centro da cidade, vereador Tchequinho, em que muitos pontos comerciais, as pessoas estão fechando os estacionamentos na área azul. E não é nenhum, nem dois, nem três, eu fiz questão de dar uma passada nesse dia, ali pelo centro da cidade, em 4 pontos, né, as pessoas vão lá e fecham. Não que não possam, pessoal, fechar para fazer alguma obra que vai receber um caminhão aí de material de construção, material de concreto, que vão limpar as calçadas, está tudo certo. Agora tem que ter autorização. Tem que ter autorização. Falei com o secretário Trindade sobre isso, ele me disse que alguns pontos não tinha essa autorização. Então é importante, pessoal, essa fala, porque nós não temos quase que estacionamento no centro da cidade, viu? Mesmo com a rotatividade, com o estacionamento rotativo pago, quase não tem estacionamento, então a gente passa por muitas dificuldades. Da questão aí, pessoal, ainda da audiência pública, eu digo e repito aqui, né, que, embora eu acho que é importante a discussão, né, mas os rapazes talvez aquele dia estavam realmente alterados demais, né, e talvez não seja essa a melhor forma de discutir transporte público, né, mas, enfim, faz parte da caminhada. Próximo inscrito, vereador João Pedro. Senhor presidente, senhores vereadores, senhoras vereadoras, demais que nos assistem pela internet, demais convidados nesta segunda tarde, quero cumprimentar aqui o vereador Edson pelo seu grande expediente, homenageando a sua comunidade, valorizando as lideranças comunitárias. Parabéns, vereador Edson, pela sua dedicação à sua comunidade, à cidade de Passo Fundo, e valorizando as pessoas que trabalham lá pelas comunidades no anonimato. Tive o senhor presidente representando essa casa pela parte da manhã, lá no Parque dos Viajantes, nos eventos tradicionalistas, que está acontecendo a abertura em cada departamento, em cada CTG, e o famoso Café de Chaleira, onde lá teve muitos participantes. Então, quero dar um abraço à diretoria do Clube Juvenil, ao departamento, à patroa Patrícia, ao presidente Gustavo, à vice-presidente professora Michele, e que tem muito sucesso, porque o clube também ajuda a cidade a crescer e também trazer paz de espírito para as pessoas que ali buscam os serviços do Clube Juvenil e outros clubes da cidade. Também, senhor presidente, eu quero fazer repique aqui nessa tribuna e dizer de que a audiência pública é um espaço de discussão da comunidade, que está todo no cronograma de uma licitação pública. E o Executivo está seguindo a lei que ampara a discussão de audiência pública que ouve a comunidade. Então, está dentro do todo o sistema de lei, vereador Luiz Wallendorf, de que nós temos que discutir em audiência pública. Uma pena que, às vezes, se faz uma audiência pública de muitas críticas e não tem sugestões e encaminhamentos. Né? Uma pena. O pessoal perde o tempo para chutar o pau da barraca com outras pautas e perde o tempo para discutir aquilo que é que é a discussão do transporte público em Passo Fundo. Uma pena que o pessoal perde o ritmo, o caminho, né? E perde muitas vezes a sensatez. Mas temos que continuar, né, nessa caminhada. O Executivo está no processo de discussão do transporte público e nós vamos continuar e mostrando que Passo Fundo, aos seus 167 anos, merece uma licitação pública de transporte público em Passo Fundo. E quero também agradecer a presença do presidente do PT, o vereador Adelar Guiar, nosso colega desta casa, que assume a tarefa de liderar o Partido dos Trabalhadores em Passo Fundo. Um abraço, parabéns, vereador. Muito bem, vereador Iriel Saquete.
Senhor presidente, Rafael Colucci, colegas vereadores e vereadoras, o público que nos acompanha presencialmente e também quem nos acompanha através das redes sociais. Eu não queria voltar no assunto aqui da audiência pública, mas se eu fosse utilizar o meu tempo aqui de vereador para falar as boas sugestões que as pessoas que vieram aqui fazer o movimento que fizeram, não todos, mas uma boa parte, eu iria ficar igual o vereador Inharã aqui na tribuna, em silêncio. Mas eu gostaria de aproveitar o tempo aqui, vereador, para falar de duas indicações do nosso mandato, uma delas muito importante referente ao transporte público, porque nos próximos dias aí a gente vai ter o edital para licitação. E na nossa indicação, a gente sugere ao Executivo Municipal que, junto com esse edital, ele lance um edital com um estudo técnico, para que a empresa que ganhe, que venha a ganhar essa licitação, ela tenha um modelo de operar onde vai conseguir reduzir o IPK, deixar o IPK justo, que vai ser, obviamente, repassado para a tarifa. Com o estudo técnico, a gente vai conseguir trabalhar linhas do centro, do bairro para o centro, do centro para o bairro, reduzindo o tempo de espera, ajudando na mobilidade e ali na frente, junto com uma tarifa integrada, onde no prazo de 1 hora, a população, os usuários do ônibus vão poder trocar de ônibus e aí sim, nós ajudar no trânsito da nossa cidade e também a gente conseguir ajudar a desafogar a mobilidade e melhorar a acessibilidade do transporte coletivo. Mas para isso a gente precisa que uma empresa venha aqui, faça um estudo técnico para que aí sim a empresa vencedora possa operar da melhor maneira. Assim a gente vai conseguir ter ônibus com uma regularidade melhor e também evitar ônibus que atravessam a cidade, coisa que a gente já não tem mais capacidade aqui em Passo Fundo. Então a gente tem que evoluir nesse plano, então eu sugiro essa questão desse estudo. E também a gente faz uma indicação aqui para que o Cidadão Online, que é um aplicativo muito bom do nosso município, comece a operar com inteligência artificial. Hoje, muitas pessoas utilizam o chat para fazer diversas pesquisas, buscar informações, e a nossa sugestão é que dentro do aplicativo tenha uma questão de uma ferramenta, obviamente, né, que faça essa devolutiva para o cidadão. Ele pode chegar lá, vereadora, e falar, olha só, eu moro aqui no bairro Santa Marta e eu estou sentindo dor de cabeça, para onde que eu posso ir? Ele já vai pegar a localização e já vai dizer para qual UBS pode ir. E claro que a gente sabe que muitas vezes não vai chegar na ponta porque não vai ter a ferramenta, então para isso também totem, né, tanto em secretaria, espaços públicos, e isso vai além da saúde, nós vamos conseguir utilizar ele principalmente na saúde, que é uma demanda muito grande que a gente tem, que às vezes as pessoas vão direto no hospital e poderiam numa UBS, mas pode... Muito bem, vereador Iriel. Próximo inscrito, vereador Gil Krug. Boa tarde, presidente Rafael. Primeiramente, eu gostaria de parabenizar a vereadora Marina por duas coisas. Primeiro, que ela está com a camiseta da seleção brasileira, qual o partido dela ignorou por muitos anos. E segundo, pela hipocrisia e cara de pau da mesma vir aqui na tribuna falar o que falou. Literalmente, desordeiros, bardeneiros estiveram aqui na audiência pública causando um transtorno. Não conseguimos discutir se queremos ar-condicionado ou não no transporte público. Isso era essencial. Se queríamos menos quilômetros rodados, que passasse menos seguido o ônibus, ou se quisesse mais seguido para baixar, para diminuir o ônibus. Se a população queria que nós desse mais subsídio ou menos subsídio para baixar, aumentar a passagem. Isso tinha que ser discutido. E não foi. Não foi porque tinha um monte de grupos ordenados, convidados, são aliados, estavam com bandeiras políticas praticamente aqui dentro, com ideologias do partido da vereadora, causando desordem e desrespeitando os vereadores que foram eleitos da forma democrática para estar aqui falando. Foi isso. E daí a vereadora me vem aqui com essa cara de pau, me dizer que não foi discutido, mas não foi porque os aliados dela estavam aqui causando uma baderna. Foi isso que eu vi. Foi isso sim que eu vi aqui. Nada mais. Fiquei indignado com aquela audiência pública, porque a audiência pública é o momento da população vir aqui. E se colegas, vereadores, trazem grupos que não deixam isso acontecer, eles compactuam com isso. Compactuam. E daí sobem aqui e agora fazem videozinho para colocar na internet. Não, vereadora. Não. Assim fica feio. Respeite todo mundo.
mas a audiência pública não aconteceu com forma efetiva, porque tinha desordenadores, tinha bagunceiros, arruaceiros aqui que não deixaram acontecer e desrespeitavam quando vereadores subiam aqui falar. E alguns eles aplaudiam. Ah, da minha ideologia política. Vão com circo. Então toma, salva de palmas para ti. Era isso que eu vi na audiência pública. Isso é lamentável. Como presidente dessa casa, eu me sinto ofendido. Me sinto ofendido, não vim para a política para isso. Fiquei muito bravo, porque não aconteceu uma audiência efetiva como tinha que ser. No projeto já estava escrito ar-condicionado opcional, não. Era para não discutir isso, nós queríamos não. Vai ser mais caro? Tá, aumentamos a passagem, botamos um subsídio. Era isso que tinha que ser discutido. Era isso que a população estava aí. Mas não. Tu não vale nada, tu não vale nada. Sai daí, sai daí. Era isso que eu ouvia. Era isso que eu ouvia. Ideologias políticas contra os interesses da população. Isso é lamentável. Agora eu subi aqui, vereador, com um edital, fazer um discursinho bonitinho e dizer que não foi feito porque aí os vereadores... Não, é só assistir a palestra inteira. É só assistir a audiência pública inteira que todo mundo vai ver. Todos os vereadores estavam aqui, prontos para a discussão, para o debate, e poucas pessoas foram assertivas e falaram o que precisava ser levado para a audiência pública. Que é o momento de escutar a população. Ou vem para essa reunião da comissão. E a audiência pública era certa, mas infelizmente não foi trazido o resultado que era objetivado. Infelizmente. Bem, vereador Gil Krug, próximo inscrito, vereador Gilmar Joel Fuga Júnior. Boa tarde, senhor presidente, boa tarde, vereadores, comunidade que nos assiste. Gostaria aqui de cumprimentar nosso amigo Adelar Aguiar, conduzido à presidência do Partido dos Trabalhadores e das Trabalhadoras de Passo Fundo. Trago um abraço nosso deputado Halley Lino ao senhor e desejo de estimas e sucesso. Vereador, gostaria aqui de salientar uma visita que realizamos na semana passada ao IFSUL. Juntamente com o diretor Lucas Vanini, conhecemos toda a estrutura do IFSUL, que no dia 30 de outubro de 2007, vereadora Eva, pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva, inaugurou-se aqui na nossa cidade, completando 18 anos de existência, com mais de 1.800 alunos matriculados, tendo formado mais de 5.000 alunos, com os cursos de engenharia civil, engenharia mecânica, que também, a partir do próximo vestibular, vereador Ronaldo, será ofertado no turno da noite. Ou seja, você que tem o sonho de ser engenheiro mecânico, engenheiro elétrico, e trabalha durante o dia, mas não pode pagar a faculdade, agora pode prestar o concurso do vestibular na IFSUL e cursar a sua graduação à noite. Também acompanhado do bacharelado em Ciências da Computação. Também com o ensino médio, o qual tem o técnico de desenho e construção civil, no ensino médio integrado, técnico de fabricação mecânica e técnico de informática. Também com os cursos subsequentes, técnico em edificação, técnico em manutenção civil e suporte de informática, mestrado em ciência e tecnologia da educação. Eu bem me recordo que a nossa infância, mais de 20 anos atrás, era muito difícil ter a oportunidade ao acesso do ensino superior. Eu me recordo que quando eu ingressei na Universidade de Passo Fundo, o salário mínimo vigente era R$ 625. O curso que eu cursava, que era Administração de Empresas, era R$ 760 a mensalidade. Totalmente inviável para um jovem da periferia, filho de trabalhador contratado pela CLT. Hoje nós temos a oportunidade, através do FIES, através do ProUni, através das instituições federais, do filho do construtor, do filho do mecânico, do filho da trabalhadora doméstica, do filho do auxiliar de produção, do filho do autônomo, do filho do catador de material reciclável, ser alguém na vida, ser doutor, ser médico, ser advogado, ser engenheiro, ser arquiteto, ser psicólogo, o que ele quiser. Porque o acesso à educação, vereador Felipe, é o... Próximo inscrito, vereador Felipe Manfroy. Felipe Favreto Manfroy.
Boa tarde à mesa diretora, colegas vereadores e vereadoras, comunidade aqui presente, também quem nos acompanha através dos canais oficiais da Câmara. Um cumprimento especial também ao Adelar, empossado ontem presidente do Partido dos Trabalhadores. Desejo sucesso nessa empreitada ao ex-vereador dessa casa. Vou falar aqui um pouquinho sobre uma reunião que eu tive na sexta-feira, Miqueias, com o secretário Rubens Astolfi. Na sexta-feira, às 8 da manhã, me reuni com o secretário, uma reunião longa, mas produtiva, onde tratamos várias demandas aí da comunidade, em especial da região do grande bairro Boqueirão, um bairro que eu tenho atuado com bastante consistência, recebendo várias demandas ali da comunidade, e recebi a notícia do secretário Rubens que até o mês de outubro vai estar asfaltada a Rua Independência, que é uma indicação que eu fiz aí no início do ano. Tratei direto com o prefeito Pedro sobre esse assunto, foi para o programa Minha Rua com Asfalto, ficou em 5º lugar, então uma grande votação lá da comunidade, a Rua Independência, então será asfaltada aí até o mês de outubro, aquela rua que passa em frente ao CTG Osório Porto. Inclusive estive lá no Café de Chaleira e mostrei para o patrão lá a indicação que nós fizemos, né? É uma importante via da mobilidade urbana, desafoga o trânsito da Avenida Brasil, uma importante obra que vai ser feita lá. Agora, agradeço o secretário Rubens, né, pela atenção, o prefeito Pedro, e parabenizo aí por esse programa Minha Rua com Asfalto, levando sempre muita infraestrutura para os bairros de Passo Fundo. Um outro assunto que eu trago à tribuna é sobre o último sábado eu participei do Café de Chaleira lá da Agropecuária 2 Piás. Esse meu amigo Carlos aí na foto, né? É um tradicional café de chaleira que eles fazem todo ano, começa às 5 horas da manhã. Eu não fui tão cedo assim, vereadora Eva Valéria, mas eu fui, era umas 7 horas lá, bastante gente participando. O vereador Renato estava lá às 5 da manhã, vou ver se é verdade essa informação aí. Mas lotado lá, agropecuária, né? Sempre um bom atendimento, produtos de primeira, e o café de chaleira também já se tornou tradicional, naquela região ali do bairro Menino Deus, Boqueirão, inclusive a Bertê tem bastante clientes lá, né? Então, parabéns ao meu amigo Carlos, toda a equipe da agropecuária, pelo excelente trabalho, pelo excelente atendimento e pelo café de chaleira de primeira qualidade que serviram lá. E no próximo domingo, também vou divulgar aqui, a Associação da Bertê vai fazer pela primeira vez um café de chaleira lá na associação. O presidente Rubens está divulgando aí nos grupos, se tiver o card aí, Miqueias. Vai ser o primeiro café de chaleira, vai ser no dia 21, até para não conflitar com os cafés dos CTGs, né? Então, no próximo domingo, dia 21, café de chaleira da Associação dos Moradores da Bertê, R$ 25,00 o ingresso. Quem tiver interesse pode nos chamar que a gente direciona aí para adquirir o ingresso. Muito obrigado pela atenção de todos. Muito bem, próximo inscrito, vereador Evandro Meirelles. Evandro Meirelles, próximo orador. Muito boa tarde, presidente Colucci, colegas vereadores, vereadoras, público aqui presente, também os telespectadores da TV Câmara. Mas aqui, aproveitar o ensejo para falar sobre transporte público municipal, dizer para vocês que a nossa audiência pública, como já falei, já relatei aqui, né, foi um caos, foi uma vergonha, né? Infelizmente, temos que dizer isso, tinha baderneiros aqui, influenciados, e isso nós não podemos admitir. E uma das pautas que eu defendo aqui é a questão do corredor de ônibus, né? Corredor de ônibus, faixa preferencial, como a colega vereadora Marina colocou aqui, mas alguma coisa tem que ser tomada nessa questão para que o ônibus possa trafegar com agilidade, rapidez, para transportar principalmente, sabe quem? Moradores dos bairros, trabalhadores dos bairros. Então, assim, ó, é um tema que eu defendo aqui, que o ônibus tem que andar mais rápido, mais ágil, com segurança, para transportar os nossos trabalhadores, os nossos estudantes, as pessoas mais humildes da nossa cidade. Então, nós temos que dar uma atenção especial. É uma das coisas que vai auxiliar muito, né? Vai fazer com que incentive as pessoas a andar de ônibus, vai ficar mais barato para as empresas, não sabemos qual empresa que vai ganhar, mas quem sabe lidar com ônibus, dirigir ônibus, sabe. Arranca, para. Não, pouco para, porque um carro vai estacionar ali na Avenida Brasil. Anda mais 3 metros e tem outro carro estacionando. Então, assim, ó, eu defendo a pauta aqui que o coletivo urbano tem que ter sua faixa preferencial, tem que ter seu corredor,
tem que andar mais rápido. Então, seria isso que eu queria falar sobre coletivo urbano. Aproveitando o ensejo aqui, minha colega vereadora Regina, que está ali no plenário junto com o pessoal do CMP, né, dizer que a pauta que a senhora trouxe aqui é muito importante sobre as mulheres. Nós temos que destacar, fomentar, e isso eu vejo dia a dia no meu tradicionalismo. Primeira mulher presidente do MTG de Passo Fundo, a Gilda Galhazzi. Eu vejo as modalidades de prendas crescendo cada vez mais. Hoje nós temos rodeio só das prendas na cidade de Estrela, né? E então isso é uma coisa muito importante. Nos torneios de tiro de laço, nós temos a modalidade de prenda e ainda tem o duelo de prendas. Então isso é importante nós fomentar, e claro, aqui estou junto com a vereadora Regina. E aproveitando já o ensejo, que não tenho mais tempo, convidando todos para participar da nossa sessão especial, quarta-feira, lá no Departamento Tradicionalista do Juvenil, que vão lá prestigiar nós, né? Nós estaremos saindo da Câmara de Vereadores para ir a apreciar os nossos festejos farroupilha. Então fica o convite a todos. E amanhã o Café de Chaleira lá no Clube Recreativo Industrial. Que todo mundo participe aí dos nossos festejos farroupilha. Forte abraço. Bem, vereador Evandro Meirelles. Próxima escrita, a vereadora Eva Valéria Lorenzato. Boa tarde, especial aí ao nosso presidente do Partido dos Trabalhadores aqui do nosso município, Adelar Aguiar. Seja bem-vindo, companheiro. E não posso deixar de falar da minha tristeza aqui com a fala do nosso presidente Gil Krug, chamando de cara de pau uma colega vereadora que tem prerrogativas de vereadora eleita democraticamente nesta casa. É triste e revoltante. E demonstra, por outro lado, que eu acho que tem vereador aí meio desesperado, deve estar sendo cobrado da base do povo, porque o que o povo quer é transporte público de qualidade e está dizendo um basta para transporte público sucateado, doação de dinheiro e tudo mais. Mas eu quero usar esse pouco tempo aqui para falar aqui, Miquéias vai passando as imagens para nós, que finalmente Bolsonaro e seu grupo ali, uma quadrilha, grupo de criminosos, foram condenados. Para nós, olha, não se trata nem de alegria por sermos do PT, não se trata de ser Lula ou Bolsonaro, se trata de defender a democracia e o nosso país, o que o povo quer, uma democracia cada vez mais forte. Porque o que aconteceu no Brasil, gente, é inaceitável. Mas, por outro lado, nos orgulha muito porque foi um fato histórico. Pela primeira vez na história do Brasil, com mais de 15 tentativas de golpe, um ex-presidente da República é condenado. Isso é histórico, nos enche de orgulho pela nossa justiça, o STF. Carmen Lúcia, olha como que é a vida, gente. Coube a ela formar maioria pela condenação de tanto mal que esse Bolsonaro fez ao Brasil. Mais de 700 mil brasileiros perderam a vida naquele descaso todo que aquele governo teve com o Covid. Quanta gente morreu por falta de oxigênio, por falta de vacina, quanta discriminação, quanta perseguição. Um ex-presidente da República foi conduzido coercitivamente, sem direito à ampla defesa ou ao contraditório, preso mais de 500 dias de forma ilegal. E hoje a gente vê, cuidado, eu quero ouvir aqui quem dizia que não defendia bandido, se vai continuar gritando aqui como fazia e chamando os outros de bandido. Será que vão ter coragem de erguer a cabeça? Não vão reconhecer o que eles fizeram? Um golpe contra o povo brasileiro. Detonaram com o patrimônio. Encerrou seu tempo, vereadora. Próximo inscrito, vereador Edson do Nascimento. Edson Nascimento. Nós saboreamos um delicioso bombom aqui, agradecimento do vereador Edson pela nossa presença e de todos aqui. Obrigado, vereador Edson. Vossa Excelência faz a diferença.
Obrigado, presidente interino, Rafael Colucci. E esse bombom aí para demonstrar aí, né, a nossa parceria, né, entre os colegas, o carinho, entre todos os colegas, independente, né, de muitas vezes que a gente está aqui, sobe o calor, mas acredito que nós somos todos parceiros, todos amigos aqui, acho que a gente tem que se respeitar e fora daqui a gente se respeita, então fico muito feliz em poder trazer e estar aqui mais uma vez. Mas quero agradecer aqui a todos os colegas aí que ficaram, que assistiram, a todas as pessoas que vieram aqui assistir o nosso grande expediente, a todas as pessoas que foram homenageadas, porque de uma forma ou de outra essas pessoas fazem a diferença na minha vida, né, em todos os momentos. Então quero agradecer aqui a minha esposa, os meus filhos, agradecer o gabinete, porque sozinho aqui dentro dessa casa a gente não faz nada. E eu quero agradecer muito aqui a Dainara Machado, que é nossa assessora, o André de Quadros e o Joabel Alban, que está aqui. E todas essas pessoas fazem com que o nosso gabinete possa andar, possa se estruturar e trabalhar e fazer o melhor pela comunidade de Passo Fundo. Então, eu agradeço muito aqui a todos que trabalham comigo, né? Agradeço mais uma vez a minha esposa, os meus filhos, né? A minha esposa que deixou lá os afazeres para poder vir aqui prestigiar também, porque para nós é um momento importantíssimo a gente poder estar aqui nesse parlamento, poder trabalhar pela cidade de Passo Fundo, poder fazer as buscas que a comunidade precisa. Então, para nós é um motivo de orgulho, né? E fico aqui grato, porque muitas e muitas vezes eu falo e as pessoas podem não acreditar, né? Mas a fé move montanhas, vereadora Eva. Assim como os amigos que a gente cria dentro desse parlamento e os amigos que a gente leva para a vida, também move montanhas, porque se hoje eu subo nessa tribuna, muitas vezes falei aqui da vereadora Eva, da vereadora Regina, que foi uma das pessoas que mandei uma mensagem para ela agora, para ela subir a assistir o nosso grande expediente, porque é uma das pessoas que dá um suporte aqui como amiga, né? Então, é uma das pessoas que eu levo, porque o esposo da vereadora Regina é meu amigo, trabalhamos em 2004 juntos aqui no Bourbon, então a gente tem uma relação de amizade. O Gilmar é um cara parceiro, que me trouxe para a política, foi o Gilmar que me fez o convite para mim vir para a política em 2012. Foi lá em casa, ele e o Zambonato, na época, me fizeram um convite para fazer parte e entrar nas fileiras do PSDB. Concorri pelo PSDB, fiz 690 votos. E agradeço muito ao vereador Gilmar, que está aqui hoje, que é lá do meu bairro, né, do nosso bairro, e se a gente está aqui hoje juntos é porque nós trabalhamos e fizemos uma caminhada. Então, eu sou muito grato a essas pessoas que nos estendem a mão, nos chamam, vereadora Eva, e nos colocam aonde Deus quer nos colocar. E se hoje estou aqui, sou muito grato ao vereador Gilmar, ao